Olha, nosso entrevistado de hoje é dono de um caráter ímpar, nascido no interior do Paraná, na cidade de Mandaguari, capital do café. Sul-mato-grossense de coração, construiu aqui uma carreira brilhante e uma família linda. Com vocês, os 79 municípios, Dr. Dorival Renato Pavan. Muito obrigado, doutor. Uma honra te receber aqui, Jota, né? Uma alegria te rever novamente. Depois desse período todo que você passou lá nos Estados Unidos, agora já se fixou por mais tempo aqui em Mato Grosso do Sul, nossa terra querida. E é sempre bem-vindo, uma alegria te ver. Muito né? obrigado. Uma alegria. Doutor, eu sei que o seu tempo é muito escasso. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para o Mato Grosso do Sul, um pouquinho da sua trajetória. Olha, a minha trajetória iniciou lá no Paraná, como você disse, eu nasci em Mandaguari. Mandaguari, no norte do Paraná, perto da cidade de Londrina. Isso. Mas eu não morava em Mandaguari, não morei em Mandaguari, fui morar numa cidadezinha menor chamada Terra Boa. E foi uma das melhores coisas da minha vida, porque eu tive uma infância ultra mega feliz. Por quê? Ali a gente fazia carrinho de rolimã, fazia as pipas, soltava as pipas, a gente brincava de tudo quanto é tipo de bola queimada, betes, burquinha, jogava burca. Então era um ambiente muito lúdico, né? Com os primos, com os amigos, todos pequenos, né? E ali eu me sentia assim, muito bem. Mas chegou um momento, Jota, que meu pai descortinou, falou, esses meninos não podem ficar aqui em Terra Boa, porque Terra Boa é um município pequenininho, de poucos mil habitantes, até hoje é assim. E ele falou, esses meninos precisam estudar. E me remeteu para Londrina, onde tinha ido já um tio meu, que eu fui morar na casa dele. Tinha lá um outro tio meu também, que tinha um filho que era advogado, estava começando a advogar. E esse meu primo chegou e falou o seguinte, ele me chamava de baixinho, falou baixinho, porque ele é alto, eu era pequenininho, né? O baixinho, vamos trabalhar comigo? Eu falei, vamos, né? Eu comecei a trabalhar com ele como estafeta do escritório. Eu ia primeiro fazer pagamentos, cobrar, fazer aquelas cobranças. Estafeta, o famoso office boy. Office boy. Faz tudo, né? Faz tudo, né? E aí eu comecei assim, até que aos 16 anos, mais ou menos, 16, nem tinha 17, eu comecei a trabalhar com dois outros advogados no escritório dele. Um era professor de processo civil, Júlio Rodolfo Roerig, muito bom, e outro era professor de Direito Civil, Nelly Lopes Casale, infelizmente os dois falecidos já. E ambos me ensinaram muito no escritório antes de eu ingressar na faculdade de Direito. Então, aquilo foi me chamando a atenção, eu ia cumprir mandados junto com os oficiais de justiça, ia cumprir carta precatória de busca e apreensão de veículos. Então, isso tendo menos que 17 anos, 17 anos fazendo isso. Aí chegou um momento que eu tinha que fazer o vestibular, se eu não tivesse no escritório, talvez tivesse feito engenharia, imagina. Eu não gosto nada de matemática, né? Mas eu falei, não, vou fazer Direito. Aí fiz Direito, a antiga FUEL, Fundação Universidade Estadual de Londrina, que hoje é o UEL. O UEL. Né? E nem estava lá no campus universitário, ainda lá em cima, onde hoje é o campus universitário, estava ali na... Que se chamava Perobal? Não, né? Não chamava Perobal. Era outro nome. Era outro nome. Mas, enfim, ingressei ali na faculdade ali e comecei a fazer isso em 1975. Eu entrei na faculdade de Direito. Ao mesmo tempo eu estava fazendo tiro de guerra, né? Tiro de guerra 163, Londrina, lá perto do aeroporto, né? E aí eu entrei na faculdade, continuei dentro do escritório, o meu primo e um outro advogado resolveram montar o escritório deles, Nelson Tax Sobrinho, eu vou te dizer por que o Nelson Tax Sobrinho, e eu fiquei com eles ali até terminar a faculdade. Em 1979, eu colo grau em 1980, janeiro, colei grau em Direito. E aí eu falei para eles, olha, aqui em Londrina está difícil trabalhar, né? Porque estou saindo da faculdade agora, Londrina está cheia de advogados, muita concorrência. Muita concorrência. E nós tínhamos umas ações que a gente fazia aqui no Mato Grosso do Sul. Era como no recém-criado Mato Grosso do Sul. No né? recém-criado Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul foi criado em 77. Eu cheguei aqui em 1980, né? E aí eu falei, eu vou para lá porque as oportunidades podem ser boas lá. E vim e montei um escritório na rua Padre João Klimper, 1110, né? Chamado Pavan e Tax Advocacia, que era aquele advogado lá de Londrina, que está vivo até hoje. Uma pessoa espetacular, escreve muito bem, um excelente advogado, assim como o meu primo Rubens Pavan também, excelente advogado.
E eu tive condições de vir para cá sozinho e começar a advogar. Conheci teu pai, conheci tua mãe, conheci N advogados que estão hoje ainda advogando aqui em Campo Grande. Só que em 85 teve o concurso para magistratura. Um concurso para magistratura. Eu falei, eu vou fazer. E me inscrevi. Fiz e passei, né? Olha que maravilha. No primeiro concurso. Falei, oh meu Deus do céu, né? E acabei indo, né? Ingressando para a magistratura. Hoje já são 40 anos de magistratura. E agora me diz uma coisa, doutor. Eu lendo a sua biografia, fazendo um profundo trabalho sobre a sua vida, Pedro Gomes foi a sua primeira grande experiência e desafio como juiz? Foi. Sabe por quê, Jota? Eu tomei posse em Coxim num domingo, em abril, maio, dia 25 de maio, se não me engano, de domingo. E era uma segunda-feira, o dia seguinte, eu estava designado para Pedro Gomes. Cheguei em Pedro Gomes, né? O que eu tinha? No dia seguinte da minha chegada lá, na terça-feira, um júri. Júri, que eu nunca tinha feito júri na minha vida. Eu nunca fui advogado criminalista, nunca gostei. Mas eu já sabia que ia ter que fazer júri, eu sabia que isso ia acontecer, então eu preparei um tal do burrinho, né? Burrinho é aquele que a gente fala, né? Dá todo o roteiro, né? O procedimento do júri. O burrinho é mais ou menos isso daqui, que a gente vai anotando para não esquecer. É para não esquecer. E aí tem aquela sequência dos atos, né? Enfim, ali fiz meu primeiro júri, né? E também fiz... Pedro Gomes era, na época, bastante controvertido em termos de litígios de terras, né? Em reivindicatórias, possessórias, eu acabei trabalhando ali. Mas eu fiquei pouco tempo ali, porque eu fiquei como substituto em Pedro Gomes por 6 meses apenas. Aí surgiu a oportunidade de promoção, abriu a promoção, e eu fui promovido para Ribas do Rio Pardo, né? E ali sim, né, eu gostei muito de trabalhar, fiquei 2 anos e meio aproximadamente em Ribas, e ali sim tinham muito mais ações possessórias, muito mais ações reivindicatórias, ações de uso capião, ações pesadas mesmo, né? E eu enfrentei tudo aquilo, porque eu gostava do direito do material, direito civil, direito processual, e eu não sentia dificuldade de poder fazer, né, de trabalhar. Para mim era uma alegria, né? Até que, em 1988, saiu minha promoção para Corumbá. Corumbá? Corumbá. Meu filho nasceu, o Renato, quando eu era juiz em Ribas do Rio Pardo, só que ele veio nascer aqui, porque em Ribas não tinha sequer um hospital digno, decente, para poder atender. Ao contrário do que está acontecendo hoje lá. E eu fui promovido para Corumbá. E lá em Corumbá eu fiquei 4 anos e alguns meses também, né? E nasceu minha filha lá. Corumbaense. Corumbaense. Ela é corumbaense, né? E nasceu lá. E Corumbá é uma cidade muito gostosa, muito aprazível. Muito. Ela é quente, mas as amizades de lá, Jota, são bastante sinceras, sabe? Tem amigos até hoje lá. Eles têm uma áurea de carioca, né? Eles têm muita ligação com o Rio de Janeiro por conta na época... Da Marinha, né? Da Marinha, né? Tanto que tem a Marinha lá em Ladário, bem um município vizinho. E eles têm muita ligação com o Rio de Janeiro, até inclusive o S dele, o X dele, são tudo mais ou menos que nem carioca, né? Mas são as pessoas muito receptivas, carinhosas. Se ele chega na tua casa e fala assim, ô Pavan, vai almoçar comigo hoje, ou vai jantar comigo hoje, ele quer que você vá jantar com ele lá, entendeu? Ele faz questão. Então, não é formalidade, né? Não é formalidade, é sinceridade, amizade, é retribuição de carinho. Então, foi muito, assim, muito aprazível morar lá em Corumbá. Agora, uma característica que me chama muita atenção em Corumbá é que se perguntar quanto é que foi São Paulo e Corinthians, eles não sabem. Não sabem, mas pergunta Flamengo e Fluminense. Não, e Bom Sucesso e Bangu, eles falam 2-0, 43 segundos, eles sabem tudo. Lá, são tudo cariocas mesmo, né? Então, impressionante. Torcem para os times cariocas, né? Ao contrário lá de Londrina, no Paraná, norte do Paraná, muito mais vinculado a São Paulo. Então, os paranaenses torcem muito mais para os times de São Paulo que do Rio Grande do Sul. Verdade. Né? Do que de outros estados da federação, né? Minas, então muito São Paulo, né? Eu, por sinal, sou São Paulino. Eu sei disso. Doutor, me diz uma coisa, como é que o senhor vê a aproximação da população com a justiça? Olha, o Poder Judiciário, ele é um poder que, você sabe muito bem disso, ele atua quando as pessoas vêm procurar o Judiciário. Olha, estou com um problema, propõe as suas ações. E aí o Estado juiz começa a funcionar, resolver esses problemas. Só que isso é de um tempo passado. O Judiciário hoje, ele tem uma capilaridade em todo o Estado e ele precisa se aproximar da população. Precisa se aproximar para que a população veja
que tipos de atividade que o Poder Judiciário está fazendo, prestando, não só na sua atividade fim específica, que é decidir e julgar, mas também através dos diversos segmentos sociais que existem, que o Poder Judiciário tem como atuar também e resolver inúmeros problemas que a sociedade sente, né? Então, essa aproximação é muito importante e, paulatinamente, nós estamos, assim, derrubando barreiras, né? E nos aproximando cada vez mais do cidadão. Olha, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o Dr. Dorival Renato Pavan. Já imaginou um lugar onde o tempo desacelera e a cada momento se transforma em uma experiência de sabor? Na cafeteria Mais 5 Minutinhos você encontra lanches deliciosos, um ambiente aconchegante, climatizados, além de um café irresistível, perfeito para aquela pausa especial no seu dia. Venha viver este momento único de sabor, de café, tranquilidade só para você. Rua Maracaju, 1226. Gordinho Lanches, há quase 30 anos e o maior sabor de lanches na capital do Mato Grossense. Não é isso, Gordinho? Ô, Jota, é isso aí, meu amigo. Esse é o Gordinho. Vem com o Gordinho Lanche você também. Porque eu assino embaixo. Gordinho Lanches. Sabor a cada mordida. Venha conhecer você também o Gordinho Lanches. E estamos de volta. Doutor, muita gente não sabe, mas qual a principal função de um desembargador? Jota, é muito interessante essa sua pergunta. Eu mesmo tenho tido dificuldades de explicar para o cidadão o que é um desembargador, porque eu vou fazer algum tipo de negócio, aí a pessoa pergunta qual é a sua profissão, eu falo, eu sou desembargador. Aí ele fala, desembargador é mais ou menos que juiz, né? Desembargador é juiz. Eu falo, não, é que a estrutura nossa é diferente. O juiz é aquele que atua em primeiro grau, ele atua nas cidades do Estado. Então, em todas as cidades do Estado, tem lá um juiz que vai decidir aquelas causas que são apresentadas para ele. Então, tem um juiz, tem dois, tem três, a gente divide pelas competências. Quando a parte não está satisfeita e recorre, esse recurso vem para o tribunal. E vindo para o tribunal, quem se encarrega de julgar esse recurso é um desembargador. O que é um desembargador? É um juiz que foi promovido, ou por merecimento, por antiguidade, no Tribunal de Justiça. E a cada 5 desembargadores forma-se uma Câmara. Primeira Câmara Civil, segunda Câmara, terceira Câmara, primeira Criminal. E aí essas câmaras compostas por esses desembargadores, que são os juízes, então, promovidos para o tribunal, eles julgam esses recursos, cíveis ou criminais, contra as decisões tomadas pelo juiz lá em primeiro grau, nas comarcas, né, qualquer que seja a comarca. Então, a atividade dele é preponderantemente de uma atividade de revisão, né, de rejulgador daquela sentença, daquela decisão tomada pelo juiz de primeiro grau. E as decisões deles prevalecem e substituem a decisão do juiz, porque existe uma hierarquia. O juiz decide, mas vai para o desembargador, o que o tribunal, através dessas câmaras, grupo de câmaras com desembargadores, decidir, é uma decisão superior àquela do juiz e substitui a do juiz, passa a valer essa do tribunal. Doutor, agora para descontrair, queria fazer uma pergunta para o senhor. Até agora tudo foi descontraído. Foi que bom. Churrasco ou comida italiana? Eu estou na divisão, né? Porque eu tenho descendência italiana. Pois é. Né? Tenho descendência italiana. Até tenho a cidadania italiana, eu tenho passaporte italiano. Mas nós estamos em Mato Grosso do Sul.
Entendeu? Então é um conflito realmente entre as duas culinárias e vai depender do momento, né, Jota? Tem dias, tem sábados principalmente, né, na hora do almoço, que você não quer outra coisa a não ser um bom churrasco. Um bom churrasco regado a uma cervejinha muito bem gelada, né? Um bom churrasco. Mas aí você sai, por exemplo, à noite para você jantar com os amigos, com a família. Aí você escolhe uma cantina, uma massa, para você comer uma massa, né? Ambas extremamente, assim, ambas as culinárias extremamente apetitosas, muito, muito boas, muito gostosas. Coração também. dividido, sul-mato-grossense e italiano brasileiro. Sul-mato-grossense, paranaense e com descendência italiana, né? Se bem que hoje, se eu fosse escolher entre ficar Paraná e Mato Grosso do Sul, eu fico em Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma. Doutor, eu vim para cá com 7 anos de idade e eu nem gosto de falar que eu sou de Londrina. Respeito, amo Londrina, é a minha cidade eu também, a minha, de nascimento, mas eu sou cidadão campo-grandense, cidadão sul-mato-grossense e amo o nosso estado. Não, eu amo o nosso estado. Eu acho que aqui é muito aprazível de viver, é um estado promissor, ainda é promissor, como foi quando ele dividiu, e está crescendo assim exponencialmente na última década. Então é um estado que te dá segurança, você não tem grandes violências aqui, como tem em outros centros. Então você tem natureza exuberante para visitar, né? Fins de semana, feriados mais prolongados. Então é um estado assim muito, muito gostoso de se viver, né? É ímpar, né? É ímpar. Agora, doutor, vamos voltar para a gastronomia. Pastel-mel ou esfirra? Pastel-mel. Pastel-mel. Eu amo esfirra, mas pastel-mel... Você sabia que o pastel-mel existe até hoje em Londrina? Existe, né? Existe. Está lá na Higienópolis. É uma ideia do meu primo. Um primo meu, Ademir Pavan, ele foi para a Europa. E lá na Europa ele viu esse sistema. E trouxe para Campo Grande, trouxe para Londrina. E lá em Londrina ele montou a primeira loja de pastel-mel situada exatamente na Avenida Higienópolis, onde está até hoje. Na Higienópolis. Exatamente. Aí ele montou a segunda na Avenida Tiradentes, perto do Country Club ali, né? Segunda. Mas ele criou franquia. E ele cedeu essa franquia para o meu irmão e para o meu cunhado, que até então era casado com a minha irmã. E eles resolveram instalar essa franquia aqui em Campo Grande, em Pastel-Mel. Que era o sonho de consumo de todo adolescente. Nossa! Aquilo era uma loucura. Ali quase em frente à igreja de São José. Quase em frente a São José, na Pedro Celestino. Pedro Celestino. Exatamente. Então, aquilo ali fervia, né? E às vezes eu vinha final de semana de Corumbá para cá e eu tinha tanta coisa para fazer que eu acabava entrando e ficava servindo, né? Também ali o pastel-mel. O pastel-mel era um pastel diferenciado, não só pelos pastéis maiores e mais recheados, mas ele tinha um pastel que era realmente maior e todo ele recheado e envolto em mel. Então aquilo era um sabor... Uma loucura. Nunca mais ninguém fez igual. Nunca ninguém faz. E tinha também as panquecas que eles faziam, panquecas de todos os sabores, né? Que eram assim pratos maravilhosos, né? E eles ficaram ali na Pedro Celestino por uns 3, 4 anos, acho que até mais 5 anos. Depois houve a dissolução da sociedade, né? Meu pai montou um também na esquina da rua 14 de Julho com Afonso Pena, onde hoje ele tinha uma banca ali na frente e ele acabou instalando ali e ficou uns 3 anos ali também. Mas depois meu pai cansou e acabaram fechando, que foi uma pena, porque era um prato muito gostoso de saborear. Era saborear mesmo, né? Saborear. Um belíssimo pastel e o ambiente era muito gostoso. Muito gostoso, muito acolhedor. Era assim, foi muito gratificante realmente, né? Porque foi um período muito bom deles aqui em Campo Grande e também de ter mais uma opção para a sociedade, né? Naquela oportunidade, né? Vamos agora a um pequeno intervalo. Olá, eu sou Leila Regenou e vim fazer um convite para você. Quero muito que você participe dos nossos grupos de viagens. São destinos incríveis, onde presenciamos a diversidade de cultura, história, modernidade e tudo mais que esse mundo tem para desbravarmos juntos. O mais importante é que nossas viagens você interage com pessoas que têm os mesmos objetivos, curtem fazer amigos, dar boas gargalhadas e amam celebrar a vida. Venha, junte-se ao nosso grupo. Vamos viajar, cantar, dançar, sorrir, enfim, ser feliz.
viajar em grupo é seguro e muito mais divertido. E estamos de volta. Olha, vou bater um papo agora com ele, o galã da proteção veicular, o meu querido Michael. E aí, Michael? Como Bom é dia, que tá? Jota. Tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Tudo ótimo. E aí, conta pra gente, o que temos de novidades da Company Truck? Temos promoção. Promoção para você que ainda não tem o seu veículo protegido, está rodando aí, ó, totalmente desprotegido, sem seguro, sem nada. A Company Truck está com uma promoção, uma parceria junto com o programa do J e Amigos. Os 30 primeiros associados que entrar em contato, fazer sua cotação e fechar sua cobertura, tem 30% de desconto na sua entrada. Olha que 30% maravilha. de desconto. Nesse telefone que tá aqui embaixo. Exatamente, no telefone Ligou, tá aqui os embaixo. 30 primeiros tem É desconto. só ligar, fazer sua cotação, orçamento bom, barato, cobertura completa, 100% em cima da FIP. Olha, atende frotista, atende Uber, atende o quê? Particulares, Frotas. frotas, exatamente. Essa... Vamos lá. Exatamente, você que está aí com o seu veículo desprotegido, seja particular, aplicativo, frotistas, a gente temos os melhores preços, a melhor cobertura do mercado. Se eu tiver caminhão, ônibus, tem proteção? Tem proteção completa. Essa é a 100% Company em cima da Truck. FIP. Essa é a Company Truck, a companhia que eu assino embaixo a minha proteção veicular. Obrigado, Michael. Obrigado, Jota. A Gabi, minha assistente pessoal. Vamos lá, porque essa é a pergunta que não quer calar e é o final da nossa entrevista. Doutor, senhor paranaense, com essa vocação e apaixonado pelo futebol, como surgiu o seu amor e paixão pelo São Paulo Futebol Clube? Eu te disse ali atrás que a gente lá em Londrina, a gente tem um vínculo muito forte com São Paulo. Meu pai era palmeirense, roxo. Eu tinha tudo para ser palmeirense, tudo. Mas acontece que o São Paulo, e isso na década de 70, 75, ele tinha times muito bons, muito consistentes. E se destacava nos campeonatos nos quais ele participava. E naquele tempo a gente não tinha transmissão direta de televisão, e eu ficava no rádio ouvindo. E fui começando ouvindo o jogo do São Paulo, deitado, às vezes de noite, assim, eu ouvindo o jogo do São Paulo, os jogadores, eu fui aprendendo a conhecê-los, e tinha, naquele tempo, e isso que é uma coisa interessante, tinha um goleiro do São Paulo que chamava Sérgio. Esse homem pegava tudo, pegava até mau pensamento, pegava tudo. E ele até depois foi convocado para a seleção, não se deu bem e saiu. Mas esse Sérgio me chamou a atenção porque eu sempre gostei de jogar no gol. Lá em Londrina a gente tinha campeonato de futebol de salão, futebol society, eu sempre gostei de jogar no gol. Então, a atuação dele me chamou a atenção e eu comecei a me apaixonar pelo São Paulo. E até hoje, eu sou São Paulino, minha filha é São Paulina, meu filho também é São Paulino, meu neto, o Dudu, é São Paulino. Então, já os levei para o Morumbi para poder assistir jogos do São Paulo. É uma paixão que não tem razão de ser. Ela é assim, muito grande, muito forte, né? E eu fico muito aborrecido quando o São Paulo perde, né? Eu também fico. O senhor sabe que eu acho que Você é São Paulino também? o meu coração, ele é generoso. O meu coração começou como mascote do Londrina, do Tubarão. Tubarão. É. Tubarão. Mas a minha paixão pelo São Paulo começou com o goleiro Zete. Você já foi posterior a mim. Isso. Porque o Sérgio é anterior. É. Foi pelo anterior. Comecei com o Zete, eu adorava o jeito que o Zete jogava, ele jogava com calça, enfim, era um goleiro diferenciado. E aí a vida me proporcionou ser amigo do Faustão, do Fausto Correia Silva, que me apresentou a dois monstros sagrados do São Paulo Futebol Clube. Um deles, Muricy Ramalho, que é meu amigo íntimo. Que bom. E Rogério Ceni, o maior goleiro artilheiro do mundo. Do mundo, não tem igual. O Rogério fez uma história maravilhosa no São Paulo, né? Então, e com o Rogério se consolidou todo esse amor, né? Hoje muitos são São Paulinos até por conta do Rogério, né? Sim. Pela personalidade dele, pelo fato dele ser um líder nato, um goleiro excepcional, tem cada defesa feita dele que é uma coisa monstruosa. E ninguém batia pênalti melhor que ele, mesmo atacante da seleção brasileira. Não, e o centésimo gol que foi o melhor. Aquele no Corinthians foi incrível. É verdade. Então, ele conquistou mesmo, né? Pelo carisma dele, eu acho que
muitos torcedores do São Paulo, né, que estavam naquela fase de adolescência, foram se apaixonando pelo São Paulo, né? Então hoje, se você vai falar qualquer outro time, não quero saber. A gente não sabe, é do coração, né, Jota? Você começa a gostar, não tem explicação. Não tem. Né? E eu brincava muito com meu pai, né? Quando tinha São Paulo e Palmeiras, quando o São Paulo perdia, eu arriava, né? Mas quando o São Paulo ganhava, eu ia em cima dele, né? E aquela brincadeira salutar, gostosa, né? Então era muito, muito gostoso. Realmente é uma delícia. É muito bom. Né? Doutor, para a gente terminar, uma mensagem para o povo sul-mato-grossense. Eu acho que vocês devem acreditar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o último bastião da guarda dos direitos do cidadão. Se o Poder Judiciário não funcionar adequadamente e com apoio dos demais órgãos de poder do Estado, quem vai sofrer as consequências é a própria população. Então, o Judiciário ele mantém esse equilíbrio que a sociedade tem, porque a sociedade deve acreditar no seu juiz, deve acreditar no seu tribunal, de que vai haver decisões ímpares, sinceras, e com exame de provas e que atribua o direito a quem tem direito efetivamente. Então, sem o judiciário, como é que você poderia fazer frente a todos os problemas que a pessoa encontra na vida, desde o nascimento até a morte, depois da morte, inclusive, porque na questão de divisão de bens, não fosse o judiciário para estar ali mediando isso tudo e decidindo. Então você tem que confiar, o cidadão tem que confiar no Poder Judiciário como um poder que está colocado a serviço do cidadão. Muito obrigado. Doutor Dorival Renato Pavão, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Foi um prazer, um privilégio para mim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que sou seu fã, acompanho o senhor... Fã recíproco, então, né? Acompanho o senhor há muitos Fã anos, recíproco, desde o né? meu pai. Nós tivemos eu tive um contato muito bom com o teu pai, na época que advogava aqui, entre 80 e 85, e depois também, depois que eu vim para Campo Grande, a gente sempre se encontrava, né? Ele advogava, às vezes tinha ações lá na segunda vara civil, e a gente acabava conversando, batendo papo, né? Uma pessoa maravilhosa, espetacular, né? E tinha muito respeito e admiração por ele, né? Eu mantenho ainda, apesar de ele já ter, como meu pai, infelizmente, partido, né? Mas fica o exemplo dele, né, Jota? Fica isso. O exemplo deles, né? Que nos inspira, nos orienta a seguir nossos caminhos. Maravilha. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Apesar do empate de ontem, né? Que ele não gostei muito daquele, mas o Ferreirinha jogou muito, hein? Não, e vai me tirar o Ferreirinha. Pois é, eu não entendi. Não entendi aquilo. É coisa de argentino. Forte abraço. Valeu, Jota. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Alô, desembargador Renato Pavão, quem fala aqui é o Muricy Ramalho, passando aqui para agradecer o carinho. Sei que você deu uma grande entrevista aí pro nosso amigo Jota, que é um fora de série, um cara gente boa demais. E é isso, fazendo um convite o dia que o senhor vier a São Paulo, quiser conhecer nosso CT, como a gente trabalha, conhecer os jogadores, ver como é que é por dentro do time de futebol, tá bom? Doutor Renato Pavão, o dia que quiser, tá? Passando também a desejar boa Páscoa, né, com seus familiares, e que dê tudo certo aí no seu dia a dia, tá bom? Um abraço do amigo Muricy. Tchau, tchau.